E aí galera, tudo beleza com vocês? Tranquilo? Vamos então, gente, nossa aula de redação. Na aula passada nós estávamos vendo a respeito de introdução ou da introdução no texto dissertativo argumentativo. Só dando uma pincelada bem rápida, a introdução então, ela compreende as seguintes questões: como começar um texto dissertativo argumentativo, como fazer a introdução, né? Como começar a introdução é uma dificuldade. Então a minha dica é a seguinte: comece abordando o texto de forma geral, o assunto na real de forma geral. Se você quiser, você pode fazer citações. Eu mostrei para vocês ali várias redações que as pessoas já começavam citando. Nós estamos trabalhando aí com as redações nota 1000 do Enem. Estamos falando do tema cinema como propagador de cultura, né? Propagador da cultura no Brasil. Esse, inclusive, foi o tema do Enem de 2019, do Enem do ano passado. Então, como começar uma introdução, a introdução de um texto dissertativo argumentativo? Começa citando o assunto de forma geral. Você pode usar argumentos já, ou apresentar fatos, né? Fatos históricos. Você pode fazer uma alusão histórica, lembrar aí da história. Você pode citar, como vários fizeram, citar a Constituição de 1988. Enfim, são ideias, são possibilidades. Na introdução é importante também que você deixe bem clara a sua tese. Lembrando o que é a tese? A tese é a ideia principal, é a ideia central, é sobre essa tese, sobre essa ideia que você vai colocar os seus argumentos, que você vai desenvolver o seu texto. Então, a dica é, na introdução, apresente o tema de forma geral, deixa determinada a tese, pode fazer citações já, pode apresentar fatos históricos. Isso tudo vai ajudar você a ter um texto nota 1000, vai ajudar você a ter um texto muito top. Nós estamos aprendendo, gente, vocês estão aprendendo, e eu eu organizei aqui esse texto de forma fragmentada. Nós começamos com a introdução e para hoje nós vamos estudar, vamos ver, vamos pensar a respeito do desenvolvimento. Nós vamos seguir nessa linha, vamos seguir nesse viés e vamos estudando introdução, desenvolvimento, conclusão. Beleza? Bora lá então para o desenvolvimento nas redações no texto dissertativo argumentativo. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo é que nós compreendamos, que nós possamos compreender como é feita, como é realizada o processo de desenvolvimento na redação, como é feito o desenvolvimento, e que nós possamos também memorizar aí as características, as dicas que eu vou apresentando para vocês, para que vocês memorizem, certo? Então, vamos começar aí. Lembrando que nós estamos trabalhando redações nota 1000. Os alunos aí são tops, são bons. Você pode pegar as ideias que eles tiveram. Se você perceber na introdução e agora aqui na conclusão, eles terão argumentos parecidos. Gente, lá na introdução eles usavam até mesmo palavras que eram parecidas, ou até mesmo as mesmas palavras. É isso que acontece com uma redação nota 1000. A linguagem é uma, e você vai perceber que quando você estiver escrevendo dessa forma aqui, a sua redação passará a valer 1000 ou pelo menos aí mais de 900, certo? O meu grande objetivo, como eu disse a vocês na aula passada, é que você tenha uma redação nota 1000. Bora então, partiu! Nós vamos ver o desenvolvimento da Ana Clara. Nós vimos aí que ela quer ser médica, já passei essas informações para vocês. Vamos ver o que a Ana Clara ela apresenta no desenvolvimento dela. Lembrando, nós estamos falando a respeito do cinema como uma arte para propagar aí a cultura, certo? Vamos lá então. Gente, olha o desenvolvimento da Ana Clara. Olha como que ela começa. É relevante abordar, ou seja, é importante abordar. É relevante abordar primeiramente que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista.
Olha as palavras que ela usa: elitista e segregacionista. O que tem a ver isso? Elite, parte rica, parte detentora do poder, parte dominante, certo? Segregacionista, o que seria isso, professor? Eu nunca ouvi essa palavra, professor. Segregacionista. Segregar vem de excluir, de separar, certo? Então isso é segregar. Segregacionista, então, é quando há aí a separação, até mesmo a exclusão das classes. Se você perceber, vai continuando aí a mesma linha, eles não fogem ao tema e isso é muito importante. De modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Lembra que eu disse a vocês? Elitistas, segregacionistas são os detentores do poder econômico. Continuando, essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequentava os centros culturais em questão. Gente, lembra que eu disse para vocês, eles apresentam dados, ela colocou aqui uma porcentagem. É uma porcentagem que ela inventou, que ela escolheu? Não, ela pesquisou a respeito do assunto. Então ela colocou aqui argumentos e nesses argumentos ela já apresentou porcentagem. Isso enriquece o texto dela. Continuando, vai analisando, vai aprendendo para você escrever o seu texto. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, separação, a exclusão, é evidenciada como uma característica da sociedade brasileira, faz parte da história. Infelizmente, desde o início, existe aí essa diferença entre as classes sociais. Olha, ela vai fazer uma citação, gente, ela vai colocar alguém especialista no assunto. Olha o que ela diz. Por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então, a Ana aqui, ela citou porcentagem, ela fez a citação de um autor famoso, nós chamamos isso de argumento de autoridade, um especialista na área falando a respeito do assunto. Por isso, o desenvolvimento dela ficou muito bom. Estamos tratando da primeira parte do desenvolvimento. Geralmente, o texto dissertativo argumentativo ele apresenta um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Dessa forma aí, 4 parágrafos que dá entre 20 a 30 linhas, certo? Vai pensando já sobre isso também. Nós temos ali o Augusto. Vamos ver o que o Augusto coloca no desenvolvimento dele. Você vai perceber que a linha de pensamento é bem parecida. Vamos ver o que o Augusto coloca. Lembrando que depois eu disponibilizo o slide para você, tá? De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal, ele vai citando a Constituição, gente. Isso é muito importante, enriquece o texto. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos, é um direito de todos os cidadãos, o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Todo cidadão tem direito ao conhecimento, da cultura, direito ao lazer. Olha, isso está na Constituição. E ele cita isso, por isso que o texto dele ficou muito bem classificado, nota 1000. Porém, lembra que eu falei para vocês dos modalizadores? Aqui no desenvolvimento, eles utilizam muito bem os modalizadores. De início, cadê porém, né? E eles vão utilizando aí modalizadores, conjunções, ou seja, termos, palavras que vão ligando as ideias. Porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica. De novo, esse cara aqui também, assim como a primeira colega, está falando a respeito da economia, da posição socioeconômica, das diferenças de classes, certo? Vamos lá. Como os shopping centers
é questionável a existência de uma segregação, de uma exclusão, certo? Das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Essa segregação, quando você é excluído, quando você é separado, essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrita pelo sociólogo. Olha, vai apresentar também um especialista no assunto. Observem, gente, eles seguem a mesma linhagem, eles seguem a mesma visão, por isso que eles tiraram nota 1000. Vamos citar ali, ó, Gessé Souza. Olha o que o Gessé Souza diz, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado quanto pela indiferença da sociedade em geral. Fica claro, então, olha só, palavras que vão ligando aí uma ideia na outra. Fica claro, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. O Augusto também seguiu a linhagem aí da primeira colega. Bora então, gente, vamos para o próximo. A Eduarda, a aluna Eduarda, então, também top, nota 1000. Vamos ver o desenvolvimento do texto dela. Seguinte, olha o que diz o desenvolvimento dela. Tendo em vista a realidade supracitada, olha que chique, né? A realidade que nós temos aí, a realidade que está exposta, destaca-se a crescente discrepância. O que é discrepância? Muita diferença, tá? Olha as palavras que ela utiliza. Sobre palavras diferentes, eu preciso chamar a sua atenção aqui. Se você souber o significado dessas palavras diferentes, ok, usa. Caso você não saiba o significado, não use, porque você pode usar as palavras com um sentido totalmente nada a ver com o que você está escrevendo e você pode perder nota por isso, tá? Então, quero usar palavras difíceis, professor. Beleza, desde que você saiba o significado. Continuando. Discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva a modificações no espaço. Essa visão condiz com os ideais de Henri Lefebvre, né? Então, olha só, ela faz uma citação também, gente, um cara top que fala sobre o assunto. Uma vez que, para o sociólogo, o meio urbano é a manifestação de conflitos, o que pode ser relacionado à evidente segregação, de novo, segregação, essa palavra está aí em alta, segregação socioespacial dos cinemas. Nesse viés, olha só, nós temos ali um modalizador, nós temos uma palavra que vai ligando os termos, ligando as ideias. Nesse viés, nessa linha de pensamento, a concentração de salas de exibição em áreas nobres está vinculada às desigualdades sociais, lembra disso, e configura a elitização do acesso aos filmes em locais públicos em função do encarecimento dos serviços ao longo dos anos. Percebam, parece que eles sentaram juntos para fazer o mesmo texto. A ideia é igual, é a mesma. Eles escrevem praticamente a mesma coisa, gente. Por isso, nota 1000. Continuando então. Dessa forma também é um modalizador que serve para unir as ideias. Dessa forma, para uma grande parte dos brasileiros, o entretenimento e o aprendizado por meio das obras cinematográficas, como visto no início do século XX, fato histórico, alusão histórica, se tornam inviáveis, restringindo o contato com novos ideais e inibindo a mobilização da sociedade em prol de seus valores. Percebam que essa pessoa também falou a mesma coisa que os outros. Seguindo, Lucas Rios. Vamos ver o que o Lucas Rios escreveu no desenvolvimento dele. Segundo o economista Ludwig, olha, ele já começa citando o cara. Começa fazendo uma citação, um argumento de autoridade. Um dos grandes nomes da escola austríaca de economia, o homem, quando em liberdade, tende a agir buscando a maximização de sua felicidade.
Sob essa ótica, debaixo dessa ótica, nota-se que indivíduos com baixo poder aquisitivo priorizarão serviços de necessidade básica. Quais são os serviços? Alimentação, saúde, moradia, entre outros, né? Em detrimento de atividades culturais, ou seja, ele prefere esses serviços, essas questões básicas, ao invés de um cinema, por exemplo. Na verdade, é que ele não tem outra alternativa, né, gente? Das atividades culturais. Uma vez que aqueles, por serem essenciais à sobrevivência, lhes farão mais felizes que estes. Estes quais? Né, o cinema, enfim, aquela coisa de cultura. Assim, a fragilidade econômica torna-se um fator de exclusão de certas parcelas da população nacional do mundo cinematográfico. Também segue a mesma linha de pensamento. Falou da economia, falou da segregação, da separação social, citou alguém, um cara top na economia, um austríaco, tá? Então, nós temos aí sempre a citação de alguém falando ali, apresentando dados, e por isso esse texto é nota 1000. Luísa Mello, vamos ver o que ela fala. De certo, olha, ela começa usando um modalizador. O processo de urbanização brasileiro ocorreu de forma acelerada e desorganizada. Olha, ela vai mantendo argumentos, vai apresentando argumentos, provocando o surgimento de aglomerados no entorno dos centros urbanos. Ela, de uma maneira diferente, falou a mesma coisa que os outros haviam colocado no desenvolvimento. Diante dessa conjuntura, olha aí, modalizadores, palavras, termos que ligam ideias. Diante dessa conjuntura, essas periferias sofrem, de modo geral, históricas negligências governamentais, como a escassez de infraestrutura básica, de escolas, de hospitais. Não obstante, olha outro termo modalizador, não obstante, ou seja, se não fosse suficiente aquelas questões, não obstante, se não fosse suficiente, tais regiões também carecem de espaços de lazer, como cinemas, que majoritariamente concentram-se nas áreas centrais da alta renda das cidades. Assim, corrobora-se a teoria descrita pelo filósofo, vai citar o filósofo francês Pierre: toda nova tecnologia gera seus excluídos. Grava esse cara aí, ele é muito bom. Portanto, o cinema, sendo uma inovação técnica, promove a segregação. De novo, olha a palavra, segregação dos indivíduos marginalizados geograficamente. Perceba que eles falam a mesma linguagem. Nayara Alves, vamos ver o que ela está dizendo. Efetivamente, é notório o desacordo que existe entre o que é assegurado pela Constituição, fala da Constituição, e a realidade do país, uma vez que muitos municípios não possuem cinemas ou espaços destinados à exposição de filmes, séries e documentários. Esse nefasto paradigma atesta, olha que maneira formal, que top, atesta, comprova, sobretudo, uma grande desigualdade no acesso à cultura do país, tendo em vista que grandes cidades como Rio de Janeiro, o cinema é mais valorizado. Além disso, vale ressaltar que tal desigualdade fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além dela citar a Constituição, ela fala a respeito dos direitos humanos de 1948, a qual assegura a produção cultural e lazer como um direito de todos. De novo, fala sobre os direitos dos cidadãos. Logo, uma locução conclusiva, vai começando aí a sua conclusão. Logo, é fundamental que o poder público desenvolva medidas, como a construção de mais espaços destinados aos espectadores, como o intuito de que os anseios do artigo 215 tenham realmente vigor. Gente, essa pessoa citou um artigo, citou lá parte da Constituição, muito top. Para você citar isso, você precisa conhecer de leis, você precisa ter um conhecimento muito bom, profundo sobre o assunto. Vitória Oliveira, vamos ver como ficou o desenvolvimento da Vitória Oliveira.
Sob esse viés, então, debaixo desse viés, debaixo dessa visão, desse pensamento, é importante ressaltar que a logística de instalação de salas de cinemas nas cidades pequenas é precária. Nesse sentido, segundo o contrato social, olha aí, cito o contrato social, e o proposto pelo contratualista John Locke, esse cara também é muito bom, muito citado, cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar coletivo. Pensa-se no coletivo e não no individual apenas. Contudo, é um modalizador também, uma palavra que vai ligando ideias. Contudo, a infraestrutura das cidades pequenas e médias é muitas vezes pouco dotada de incentivos para a construção de salas de exibição de filmes. Utilizou um termo diferente para falar de salas de cinemas, evitando as repetições. Como os centros de lazer, dotados de praça de alimentação, por exemplo. Com isso, uma parcela expressiva da população é excluída dessa atividade cultural, o que, além de evidenciar o contexto discutido por Gilberto Demstein, olha isso, ela faz outra citação, vai de encontro ao contrato social. Desse modo, políticas públicas eficazes, ela já vai apresentando aí possíveis soluções para a questão. Políticas públicas eficazes tornariam possível maior acesso do direito de cultura, garantido pela Magna Carta, ou Carta Magna, de 1988, a Constituição, por meio do cinema. Gente, olha que interessante, ela vai apontando também possíveis soluções para a questão, para o problema, certo? Nós chamamos isso também de propostas de intervenção. Seguindo, então, a parada é a seguinte, nós vimos aí a respeito do desenvolvimento, vimos também que é importante você ter um bom conhecimento para você utilizar de bons argumentos. Para essa semana, para essa aula, a proposta que será encaminhada a vocês é a proposta número 8. Leia a proposta 8, estude a proposta 8, estude o assunto, o tema, para você fazer uma boa redação. Não esqueça, quando você me enviar, coloque assim, ó, redação proposta 8. Fica mais fácil para que eu consiga me organizar, certo? Então não esqueça, proposta 8, coloque lá no documento, proposta 8, redação, certo? Galera, muito obrigado pela participação de todos aí, ouvindo e depois praticando. Valeu, tamo junto, abraço!